Pai está aqui conosco. Querido Deus, te rogo neste momento, tua bênção. Bênção teu filho que agora nos trará também a tua palavra, além de tudo que já ouvimos nesta noite. Recebe em tuas mãos como vale instrumento, meu Pai. De Jesus, nós te rogamos esta bênção. Amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, sem perder tempo. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 38. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso irmão Anderson, ao nosso irmão William, que nos fizeram um convite, ao nosso pastor. Se ele não autorizar, a gente não pode subir aqui e pegar, mas graças a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 38. Como os irmãos perceberam, eu gosto de Gênesis, gosto de pegar em Gênesis. Domingo passado, em Botucatu, também preguei em Gênesis, em outra passagem, mas o Senhor, para essa noite, nos reservou essa palavra. Quantos encontraram, irmãos? Está escrito assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Amém. Meus queridos, eu estive ontem à tarde, durante o dia, procurando algo para que eu pudesse pregar nessa noite. Eu queria até pregar sobre outro texto, mas o Senhor me levou a esse texto, e certa vez o Senhor me disse através de uma profeta: ai de você se não pregar o que eu mandar. Então o Senhor me levou até aqui. Eu queria pregar sobre outro texto, e o Senhor é quem manda, graças a Deus. Meus irmãos, quando nós abrimos as nossas Bíblias, na história no qual o homem nós iremos falar, nós vemos um agir de Deus na vida dele muito grande, visto que este homem, por nome José, era o único filho dele com a mulher na qual ele amava, com a mulher na qual ele havia trabalhado por 14 anos, na qual seu tio havia o enganado, quando disse que quando ele trabalhasse 7 anos, ele daria a essa mulher, a ele, como esposa, na qual era Raquel. Porém, após trabalhar os 7 anos, Labão lhe deu Leia, e após esse engano que Labão fez a Jacó, nós vemos que ele teve que trabalhar mais 7 anos para que Raquel fosse realmente a sua esposa. E nós vemos que ele amava Raquel. Ele amando a Raquel, a Bíblia diz que essa mulher não lhe concedia filhos. Antes Leia concedia, e depois as suas servas, como nós vemos no capítulo de número 37, como Zilpa, como Bila, concediam filhos a ele, porém Raquel, a mulher na qual ele amava, não lhe concedia. Porém, quando nós chegamos ao capítulo de número 37 e o versículo de número 3, a Bíblia fala que após o nascimento de José, Jacó amava mais a José do que os demais filhos. E quando nós entramos nesse tema, nós podemos ver que ele amava mais a José em virtude, primeiro, ele amava Raquel. E Raquel era a mulher na qual ele amava, e ela veio a lhe dar esse filho. Após isso, ele também veio ter esse filho na sua velhice. A Bíblia diz que em virtude disso, ele faz uma túnica de várias cores. Os seus demais filhos, vendo essa situação, que o seu pai favorecia a José, diferente dos demais irmãos, eles passaram a odiá-lo. Eles passaram a desprezar
a José. E a Bíblia nos faz entender que os demais irmãos, eles não eram tementes a Deus, porque quando eles iam para o campo trabalhar, José ia com eles, e José trazia uma má fama deles para seu pai. E nós vemos que em virtude disso, o Senhor acaba escolhendo José para uma obra na qual o Senhor tinha a desenvolver na vida de Israel através daquele moço. Nós vemos, meus irmãos, que José, ele temia a Deus, e certa vez ele, junto com os seus irmãos, após uma boa noite de sono, ele vem a ter um sonho, e os seus irmãos ali, cada um contando o seu sonho, e Rubem contava um sonho, Aser contava um sonho, Naftali contava outro sonho, até que chegou a vez de José, para que José viesse a contar esse sonho. Porém, irmãos, o sonho de José era um sonho diferente dos demais. Sabe, quando nós de domingo, como foi hoje, nós comemos aquela pratada, aquele almoço bem gostoso, e à tarde vem a dar aquele sono, e nós vamos para a cama e começamos a dormir, e começamos a sonhar algumas coisas. Não é esse tipo de sonho que José teve. O sonho que José teve foi uma revelação do Senhor sobre a vida dele. Certa vez também eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava fazendo algo, e esse algo que eu estava fazendo, eu ouvi a voz de Deus nitidamente nesse sonho, quando o Senhor disse assim: é isso que vai acontecer. Quando o Senhor me disse isso, eu acordei, e acordei com o coração acelerado, e foi assim que José teve um sonho. O primeiro sonho que ele teve foi com o feixe dele, quando eles estavam no campo trabalhando, o feixe dele se elevava mais do que o feixe dos irmãos, e os feixes deles se inclinavam. No outro sonho, certa vez em outro dia, ele teve um sonho no qual ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Certa vez, quando ele contou esse sonho aos seus irmãos e ao seu pai, a Bíblia diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Os seus irmãos começaram a planejar e a arquitetar algumas coisas maléficas sobre a vida de José. Sabe algo? Sabe por que o mundo te odeia? Primeiro, porque Jesus nos disse em João, no capítulo de número 15, que o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. José tinha algo diferente dos seus irmãos. Os seus irmãos, vendo essa situação, passaram a odiá-lo, passaram a planejar planos para o mal dele. E sabe por que muitas vezes você é perseguido lá no seu trabalho, você é perseguido pelas pessoas no mundo? É porque em ti há um brilho diferente, porque em sua vida a presença de Deus, ela é notória, e o diabo, ele odeia quando ele vê algo disso em você, porque ele se lembra do que ele perdeu, porque ele se lembra do brilho que ele veio a perder, e ele vê esse brilho escancarado em tua vida, ele vê esse brilho escancarado em seu rosto. Certa vez, alguns anos atrás, eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa, não fui selecionado, porém o que eu ouvi foi algo sensacional e valeu muito, porque a pessoa que estava me entrevistando, ela disse para outra pessoa que era minha amiga, disse assim: olha, aquele moço, ele tem um brilho diferente das demais pessoas, ele tem um brilho diferente na qual eu não sei mensurar aquele brilho. Sabe o que é isso? É a presença de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por que o mundo te odeia e o diabo faz com que essas pessoas te persigam? Porque a presença de Deus está sobre a tua vida. E nós vemos, irmãos, que eles arquitetaram um plano maligno. Eu estou correndo aqui para conseguir chegar ao último ponto. Eles arquitetaram um plano maligno sobre a vida dele. Jacó estava lá e José estava com ele, e Jacó disse assim: olha, vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo, vai ver o que está acontecendo, que eles estão demorando a voltar. E a Bíblia diz que José foi, e quando ele foi, seus irmãos viram ele. A Bíblia diz que os irmãos começaram a arquitetar a morte de José. Eles disseram assim: olha, vamos tirar a túnica que o nosso pai deu para ele,
matar um cabrito e encher ela de sangue, e vamos dizer ao nosso pai que foi uma besta fera que veio e matou a José e ficou somente a túnica. E a Bíblia diz que Rubem, eu entendo que Deus começa a usar Rubem, porque no meio da luta, no meio da guerra, Deus vai levantar pessoas para te abençoar. No meio da guerra, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E a Bíblia diz que Rubem diz assim: não, meus irmãos, não façamos isso. Vamos dar apenas uma lição nele. Vamos jogar ele na cova e vamos vendê-lo como escravo aos ismaelitas. A Bíblia diz que pegaram José, tiraram sua túnica e jogaram José no meio da cova. E a Bíblia ela é mais enfática ao dizer que essa cova ela estava vazia e sem água. José tinha todos os motivos do mundo para reclamar. José tinha todos os motivos do mundo para murmurar contra Deus. Só que eu imagino, a Bíblia não fala, mas me deixa pensar, que enquanto José pensava em murmurar, Deus falava com ele: eu estou no controle. Quando ele pensava, ele dizia: Senhor, que sono é aquele? Deus falava com ele dizendo assim: eu estou no controle de todas as coisas. Mas como assim? O que eu faço hoje tu não entende, tu entenderás amanhã. Tem pessoas aqui hoje que estão sozinhas na cova, sem nada, todo mundo te deixou, mas Deus está te dizendo: no deserto eu te sustento, no deserto eu te visto, no deserto eu cuido de você. Por quê? Porque quando Israel estava no deserto, de dia Deus mandou uma nuvem para cobri-los do sol, e de noite, naquele frio, Deus enviou uma coluna de fogo para aquecê-los. E quando eles tinham fome, Deus mandava o maná, e quando eles tinham sede, fazia sair água da rocha. E nós vemos, meus queridos, que quando eles pensavam que a roupa do corpo ia acabar, Deus fazia com que a roupa não acabasse. E quando eles viam os filhos crescendo, diziam assim: vai voltar pano, a calça vai virar bermuda, a camisa vai ficar pequena. Deus fazia crescer pano junto. A Bíblia diz que não faltou nada para o povo lá no deserto, assim como foi com João Batista no deserto. Deus preparou sua roupa, Deus preparou sua comida, e não vai ser diferente com você. Deus está te guardando e Deus está te cumprindo com as mãos dele. Quem veio aqui para adorar, levanta a tua mão e dá um glória ao nome do Senhor. Lucas vai descrever algo imenso em Atos, no capítulo 7 e no versículo de número 9, quando ele diz assim: e os patriarcas, seus irmãos, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Vírgula. Mas a Bíblia diz assim: mas Deus era com ele. Eu vou repetir para você dar glória a Deus mais gostoso. Que os irmãos dele, movidos de inveja, o venderam para o Egito, mas Deus era com ele. Pode o mundo inteiro se levantar contra a tua vida, mas se Deus é com você, não vão te tocar. Pode o inferno inteiro se levantar contra a tua vida, mas se Deus é com você, o mundo não te toca, o diabo não te toca. Pode a pessoa aí no meio da mata bater tabaca, fazer macumba, pode se levantar tudo contra você, mas Deus vai te blindar com as asas dele e vai te dizer: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Tentaram de todas as formas acabar com José, tentaram de todas as formas acabar com os planos de Deus sobre a vida dele. O que eu acho interessante é que no meio de todo esse levante, Deus começa a permitir. Deus vai dando corda. Sabe quando
levanta e Deus vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Sabe o que é isso? Deus está impulsionando para que a sua bênção seja maior. O que é isso? Eles tentam te parar, eles tentam te puxar para trás, mas enquanto eles te puxam para trás, Deus está dizendo: vem, vem. E quando Deus solta, a pessoa vai lá na frente. Elas estavam tentando bloquear o caminho de Deus sobre a vida de José, mas nenhum caminho para Deus, porque se Deus foi capaz de abrir um mar para o seu povo passar, o que dirá a respeito disso? Ainda que ele jogue na prisão, ainda que ele jogue na cova, deixa sozinho lá, Deus estará com você. Deus te guardará no meio do caminho. Só que depois que ele foi jogado na cova, tenho 5 minutos para terminar. Depois que ele foi jogado na cova, a Bíblia diz que eles disseram assim: não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo ao Egito. Lá no Egito, nós vamos ainda tirar uma grana, vamos ganhar um dinheiro. E eles venderam ele para o Egito. E eu imagino Deus falando assim: mas Senhor, para o Egito, os ismaelitas, eles andavam com até 3.000 escravos, e José seria mais um. E Deus estava falando para José, a Bíblia não diz, mas deixa eu pensar, quando Deus te faz uma promessa, Deus prepara os recursos. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus te faz uma promessa, Deus prepara os recursos. O plano de Deus na vida de José é que ele fosse para o Egito. E José não tinha condições nenhuma de ir para o Egito. Deus preparou uma carona para ele, irmã Rosa. Uma carona. Então agora você vai visitar ele. Você acha que tudo que está acontecendo está fora do controle de Deus? Aguarde uns dias. Aguarde uns dias. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: agora eu entendo, Senhor. Agora eu entendo o que o Senhor estava fazendo. Até porque Isaías diz em seu livro, no capítulo de número 55, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor, eles não são os nossos caminhos, eles são maiores. E nós não entendemos. E Deus mandou te dizer nesta noite: dá alguns dias, deixa o Senhor trabalhar. Você vai olhar para trás e vai dizer: o Senhor sabe o que faz. O Senhor trabalha de uma maneira que eu não entendo. O Senhor faz o melhor por nós. Só que quando José foi para o Egito, a Bíblia diz que ele foi exatamente onde Deus mandou ir. Que é um conselho, meus queridos: não forcem a barra, deixa Deus trabalhar. Não faça igual Sara, entregando a sua serva Agar para Abraão. Deixa Deus trabalhar. E quando ele foi para lá, a Bíblia diz que os ismaelitas o venderam direto para quem Deus queria que eles vendiam. Foi para a casa de Potifar. E quando ele foi para a casa de Potifar, a Bíblia diz que a casa de Potifar começou a crescer, começou a prosperar. E por causa disso, Potifar foi ficando rico e foi ficando rico. A Bíblia diz que com Jacó também aconteceu a mesma coisa, porque os animais de Jacó começaram a crescer por Lucas. Sabe por que tu cresce na tua empresa? Porque tu põe a tua mão, cresce. Sabe quando a pessoa lá no seu trabalho põe a mão e não dá certo, e você põe a mão e dá certo? Porque Deus é com você. José, onde ele ponhava a mão, estava certo. Sabe por quê? A vida de José tinha um Espírito de Deus. Na tua vida tem o Espírito de Deus. Pode pôr a mão que vai dar certo. Pode pôr a mão que Deus vai pôr a dele junto. Enquanto José ponhava a mão, ele crescia. Enquanto ele ponhava a mão, a casa dele do Potifar prosperava.
que toda a minha casa tem prosperado por amor de ti. Tu serás o segundo aqui, apenas abaixo de mim. Tu tocarás em tudo, menos na minha esposa. E José disse: amém, meu Senhor. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que ele continua trabalhando, a casa de Potifar continua sendo abençoada. E enquanto ele trabalhava, a casa de Potifar era abençoada, e a presença de Deus era com ele. Mas o diabo não é contente. O diabo vai olhar para a tua alegria, para a tua vitória, para a tua bênção, e ele vai dizer: eu ainda destruo, eu ainda tiro tudo dele. Se eu não tirei fazendo os irmãos dele me odiarem, se eu não tirei fazendo com que os irmãos dele vendessem, se eu não tirei fazendo todas essas coisas, com uma coisa não vai dar certo. A mulher de Potifar vai entrar com todas as jogadas para cima dele. A Bíblia diz que a mulher de Potifar era uma mulher formosa, era uma mulher bela. José tinha uma escolha: permanecer no palácio com a mulher de Potifar ou ir para a prisão. Tinha uma diferença: permanecer no palácio sem a presença de Deus. A outra escolha: ir para a prisão com a presença de Deus. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: pare de olhar para os bens materiais, olhe para a minha presença, porque aonde tu estiver, eu estou contigo. Não olhe para o que o mundo te oferece, olhe para o que eu posso te dar. A Bíblia diz que José vem nessa situação, a mulher de Potifar todo dia lá, em cima dele, ele corria, até que chegou um dia, ela falou: é hoje ou nunca, é agora ou nunca. Ela pegou José, irmão Severino, pela roupa, e disse: agora. José disse assim: José não era aquele crente forte que enfrentava o pecado, não, tá? Mas não vai achando que você vence o pecado, porque foge da aparência do mal. A Bíblia diz que José, vendo aquilo, correu, sem roupa. Ela ficou com tudo, e a Bíblia diz que ela acusou José, e José foi para a prisão. Só que havia uma diferença: quando ele foi para a prisão, Deus foi com ele. Quando ele foi para a prisão, a Bíblia diz que a presença de Deus era tão grande na vida dele, que a pessoa responsável pela prisão, vendo a presença de Deus sobre a vida de José, disse assim: olha, fica responsável sobre tudo. E a prisão prosperava. Eu nunca vi uma prisão prosperar, mas por causa de José prosperava, ela crescia. E a Bíblia diz agora, irmãos, para mim finalizar, que eu passei do horário. Havia duas pessoas lá, o copeiro e o padeiro. Ele interpreta dois sonhos. E quando ele interpreta os sonhos, aí ele diz: olha, padeiro, você vai morrer. Copeiro, você vai ser restituído. E quando o padeiro é restituído, o padeiro morre. A Bíblia diz que José fala assim: olha, quando você for restituído, diga a Faraó, lembra-te de mim, para que ele me tire daqui. Quando ele disse isso, a Bíblia diz que o copeiro esqueceu. Sabe por que o copeiro esqueceu? Porque José não estava pronto. Não era tempo da promessa. Mas, irmão, depois de tudo que você pregou, verdade. E quando Deus faz uma promessa, Deus fala assim: você não está pronto, mas eu garanto que eu vou fazer. Tem promessa que se cumpre hoje, quando Deus promete. Tem promessa que leva anos para se cumprir. Com José foi a mesma coisa. O tempo foi passando, o copeiro não lembrou. Passou 2 anos. Deus deu um sonho a Faraó. E disse assim, e mostrou aquele sonho, aquelas vacas gordas, vacas magras. Eu vou resumir para acabar. Ninguém interpretava o sonho. Deus falou: é a hora da promessa se cumprir. Olha a Deus. Deu um estalo na mente do copeiro. E o copeiro falou assim: meu senhor Faraó, me lembro de um homem. Quando eu estava na prisão, ele interpretou exatamente o sonho
E quando chamou, ele disse um sonho para José. E quando disse o sonho para José, José disse assim: olha, Deus já me deu a interpretação. Vai 27 anos de vacas gordas para o Egito e 7 anos de vacas magras. Eu aconselho o Senhor a colocar um homem na posição de governador, para que durante esses 7 anos de vacas gordas ele possa guardar todos esses alimentos. Ele disse assim: meus senhores, nós quem iremos colocar? Aqui está o homem, no qual tem o Espírito de Deus sobre a vida dele. Deus manda te dizer nesta noite aquilo que ele te prometeu. Ele não está te estipulando a data certa, mas ele está te dizendo: ainda está de pé, somente fica na minha presença, porque na cova eu vou ser com você, na prisão tu vai governar, lá eu vou te usar, e depois eu vou te levar da prisão para o palácio. Deus está te dizendo que ele cumpre o que promete. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus ainda fala a sua igreja. Irmãos, agora falta só R$507. Então, uma oferta aí para a nossa missão. Nos ajude, Deus. Glória a Jesus. Hoje temos o relatório de vista. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus, abençoando. Esposa que vem tão longe, glória a Deus, esses meninos com média distância, né? Estiveram ontem aqui, estão hoje, estiveram terça-feira.